Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Radioatividade, o podcast que não vai deixar pedra sobre pedra. Meu nome é Orlando Zacconi, sou delegado de Polícia Civil no Rio de Janeiro, coordenador nacional do Movimento Policiais Antifascismo e pré-candidato a deputado federal pelo PDT. E hoje nós vamos ter a honra de receber no nosso programa o professor doutor Nilo Batista, que é uma lenda viva da história não só do PDT, da criminologia, do pensamento crítico em nosso país. O professor Nilo Batista, ele é professor doutor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na cadeira de Direito Penal, foi secretário de Justiça e Polícia Civil no segundo governo Brizola e foi governador do Estado do Rio de Janeiro. E eu vou repetir o que eu já falei quando a gente recebeu a professora Vera Malaguti aqui no nosso programa, doutor Nilo. Não fosse você e a professora Vera, eu não seria a pessoa que eu sou. Então, foi um marco, né, na minha vida política, acadêmica e como ser humano completo, né, o momento que eu participei, né, da minha formação no mestrado em Ciências Penais na Universidade Cândido Mendes, e dali eu trilhei um caminho sem volta. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta porque o conhecimento crítico nos permite, né, enxergar o mundo de uma maneira com um óculos, digamos assim, né, que nos permite ter uma visão muito mais clara do que nos cerca. E como operador do sistema de justiça ou de injustiça criminal, como delegado de polícia, eu pude compreender as minhas funções e me aproximar da crítica das funções, que é importante, né? Não é uma crítica à instituição, aos policiais, mas às funções que a instituição e que os policiais realizam no marco de uma sociedade que tem, né, uma organização e que se utiliza dos aparatos repressores da polícia, né, para manter uma certa ordem. Eu pude compreender isso, né, através do conhecimento crítico. Então, professor Nilo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. E, bom, a gente vai começar o nosso papo, porque hoje é uma data importantíssima, né? Hoje completa 18 anos que Leonel de Moura Brizola nos deixou. Então, a gente pode dizer que, a partir de hoje, né, o legado de Brizola completa aí a sua maioridade, 18 anos. E eu queria começar conversando, professor Nilo, do seu contato com o Brizola. Como foi, na sua vida política, né, o primeiro contato e o que representou esse contato seu com o Brizola, né? A sua inserção na vida política tem uma ligação direta com o brizolismo, com o que o Brizola nos trouxe na vida política do país. E hoje, nessa data, seria importante a gente começar o nosso papo falando disso, falando do Brizola. É contigo, professor. Muito obrigado, Orlando. De fato, sim, hoje é uma data importante. Há 18 anos ali no Hospital São Lucas, né, em Copacabana, enfim, todos os companheiros eram convocados, que tinha havido um acidente, ele tinha ido fazer uma consulta, não tinha passado bem. 18 anos desse dia. Brizola faz uma falta enorme. Em primeiro lugar, porque em todo o espectro progressista partidário brasileiro, Leonel Brizola foi a única liderança que compreendeu com maior clareza a natureza política das opressões penais. Ele não se deixou embair pelo moralismo vulgar que costuma dissimular as funções reais que os sistemas penais desempenham, muito especialmente nas sociedades de classe, né? Então, Brizola foi uma perda, e ele tinha uma certa firmeza, e ele era uma espécie de uma consciência crítica de outros núcleos partidários que pretendem ocupar o campo progressista. Brizola foi muito assertivo quando foi necessário, não passou pela cabeça de Brizola provocar a Corte Suprema em 61, ele tratou de armar o povo. Em suma, Brizola deixou uma história que é uma lição de probidade política, de prudência e, ao mesmo tempo, de coragem. Brizola era odiado porque em 61 ele derrotou militarmente os militares. A bronca dos militares com ele é porque ele os derrotou. E se o Jango não tivesse entrado no canto de sereia do Tancredo Neves, teria feito o que Brizola preconizava, né? Teria subido à frente do Terceiro Exército, dissolvido o Congresso, que tinha traído a Constituição, prendido uns 20 generais, e quem sabe nós hoje estaríamos vivendo outra realidade. Mas, enfim, não foi isso que o Jango quis.
e quando ele precisou de força, ele não tinha. 3 anos depois, ele precisou de ser forte, aí, porque tinha sido fraco no momento que ele tinha que ter afirmado, né, a força legítima, né, porque ele tinha toda a legitimidade, ele era o presidente da República a tomar posse, na plenitude dos seus poderes. Mas preferiu aceitar, e de concessão em concessão, as oligarquias brasileiras são PhD nisso, de forçando assim, as pessoas vão concedendo. Então, acho que você lembra muito bem o início desse nosso encontro, lembrando a memória de Leonel Brizola. Pois é, Nilo, e depois desses 18 anos, eu vejo, né, como que alguns discursos que já eram, e práticas que já eram realizadas nos governos Brizola, hoje são alçadas como solução para problemas que foram criados por conta das críticas ao próprio política do governo Brizola. Por exemplo, operações policiais militarizadas com equipamentos militares, né, armamentos militares, em horário escolar, que era algo proibido pelo governo Brizola. Hoje, pessoas do campo da esquerda, que na época criticavam, né, que a polícia e a política de segurança do Brizola era muito fraca em relação ao enfrentamento da criminalidade, coisas que eu fui ver depois, né, porque na época eu nem percebia isso, né, hoje defendem, né, o CIEPS, por exemplo, que era objeto de crítica, inclusive do sindicato dos professores, que criticavam na época, né, os recreadores, tinha todo um problema de uma disputa ali política, né? Inclusive, tinham editoriais do Globo que falavam que ensino em tempo integral era prejudicial à criança, né? Eu cheguei a ler isso. E hoje todo mundo, né, fala que a solução para a educação no país é o ensino em tempo integral, são os CIEPs. Hoje parece que virou uma unanimidade. O que aconteceu? O que mudou? E por que naquele momento, né, o Brizola foi alvo, à direita e à esquerda, de tantos ataques, né? Poderia ter sido diferente. O que nós perdemos, né, já que nós estamos aí 18 anos do legado, são 18 anos que a gente entregou o país para um projeto que realmente, né, a militarização da segurança, tudo isso que nós estamos vivendo, inclusive na política, né? Imagina, quando você fala de concessões que foram feitas lá atrás, você imagina as concessões que são feitas hoje. Eu fico preocupado, por exemplo, o STF, os mesmos ministros que julgaram o primeiro HC do Lula, negando liberdade a ele, mudando, né, o seu ponto de vista, no sentido de que naquele momento não se cabia prisão em segunda instância, depois, um ano depois das eleições, os mesmos mudam de ideia, botam Lula na rua, o que significa que foi muita coisa acordada, usando a sua expressão, nisso que alguns ainda chamam de golpe, ou de tudo que aconteceu do impeachment da Dilma para cá. Eu queria que você falasse um pouco disso, Danilo. Como é que você vê, né, nesses 18 anos, né, o que aconteceu na política brasileira para a gente chegar nesse momento que nós estamos com a ascensão do Bolsonaro e de um militarismo, né, que voltou para a política, né? Nós temos hoje o que eu chamo de um governo militar, democrático, né? Uma democracia militar brasileira. Eu queria trabalhar esse tema depois, a democracia militar brasileira. Eu queria que você fizesse uma análise desses 18 anos, então, professor Nilo, aproveitando que nós estamos aí na maioridade do legado do Brizola. Focando no estado do Rio de Janeiro, me parece muito claro que o que a gente encontra hoje são os efeitos devastadores, né, da derrota de Leonel Brizola, da derrota das nossas ideias, dos nossos princípios. Hoje o que a gente tem aqui é exatamente o avesso daqueles princípios, daquelas ideias, é um Estado ocupado. Finalmente você tem uma polícia que mata sem dar satisfação a quem quer que seja, que se orgulha de matar, de maltratar, Olha o que aconteceu. Enfim, estamos vivendo um Estado policial que é exatamente fruto do baixo republicanismo da esquerda quando trabalha com a questão criminal também. A direita, a gente sabe, a direita percebeu rapidinho que o sistema penal é um locus privilegiado para o avanço do fascismo. A direita sabe isso e está nisso há um tempão e quer resolver tudo criminalizando, porque não resolve nada e reafirma, né, as soluções autoritárias e verticalizantes, com que a conflitividade social deve ser tratada na visão deles. Mas a esquerda entrar nesse barco, né, a esquerda se politicizou total. Né? Esse pessoal que era contra as nossas ideias, quando eles estiveram no poder, só faltava botar colete de polícia, entendeu? Só faltava inventar todo tipo de atividade política. Uma visão policizante e criminalizadora de qualquer atividade política.
né? E foi isso que aconteceu. E ainda seguimos assim. E não estou vendo no cenário desenhado uma mudança interessante nessa área, não. Nossa, eu esqueci, é O bom PT tem lembrar. responsabilidade nisso também. Quem? O PT tem Ah, responsabilidade. sim, verdade. Eu esqueci de lembrar, mas tinha uma legislação, né, um decreto, algo que impedia o uso de helicópteros em ações policiais na favela, assinado pelo então secretário de Polícia Civil, doutor Nilo Batista. E hoje todo mundo concorda de que é um absurdo você ter operações policiais com o uso desses aparelhos, inclusive porque você coloca armamentos militares que são deflagrados em direção a comunidade, a favela, sabendo que ali não tem só criminoso, e mesmo se tivessem criminosos, né, o cuidado que se tem que ter no uso desses equipamentos para não gerar, né, um dano naquela comunidade, hoje isso é irrelevante. É como se fosse um acidente de trabalho. Aliás, é esse o termo que alguns da polícia usam quando você tem morte de pessoas que não estão envolvidas no confronto, né? Não é incomum na história da humanidade que umas pessoas enxerguem as coisas 20, 30 anos do que outras. Entendeu? Então, isso aí faz parte. Mas quero lembrar de outra coisa também. Ainda em 94, nós, o governo, tínhamos uma relação, enfim, procuramos olhar realisticamente para o policial de uma maneira adequada. Nós pensamos o seguinte: o professor do Estado dá aula em colégio particular. O procurador do Estado tem seu escritóriozinho de advocacia, aliás, muitas vezes escritóriozão. Os médicos do Estado. Fizemos a legislação do segundo emprego, que também foi combatida pela esquerda. A ideia de segundo emprego é a ideia de desencapsular. Quanto mais você colocar o policial em contato com qualquer estrado da sociedade civil, quanto mais ele tiver se relacionando para fora da instituição, tanto melhor. E, claro, ele ali estaria no segundo emprego, com conhecimento do centro de comando, não precisa de mentir de novo quando começar a dar o depoimento. Passava casualmente quando viu que o carro estava sendo furtado. Tem 10 depoimentos assim, ou tinha todo dia, no fórum. E é claro que o cara estava no segundo emprego. Ninguém nunca procurou pensar, peraí, isso que é chamado de uma maneira tão inábil de milicianismo, vamos chamar assim, porque são tão variegadas as formas que isso tem, que falar assim de milícia é tão pouco esclarecedor quanto falar de tráfico ou falar de crime organizado, não esclarece nada. Né? Enfim, tem várias economias né, populares envolvidas nisso. Ninguém nunca pensou, não só se o programa do CIEPS tivesse sido implementado pelos outros governos, mas se de repente nós tivéssemos desenvolvido um segundo emprego policial, se essa coisa que hoje é chamada dessa maneira meio, enfim, destrambelhada de milícia, se a gente não teria, Sim. Enfim, alguns resultados. Bom, no mínimo ia dificultar mais o recrutamento de policiais para a milícia. Eu não sei se acabaria com a milícia, mas ia ficar bem complicado o recrutamento, ia ficar mais. Hoje é muito fácil, né? Porque você pega um policial que é impedido de tudo, não é só do segundo emprego, não, professor Nilo. Nós, do Movimento Policiais Antifascismo, ao qual nós agradecemos muito, que é a nossa primeira reunião, né? Você nos recebeu, nos orientou, dali muita coisa aconteceu, né? Mas a gente tem como uma das bandeiras a construção do policial como trabalhador. E a construção do policial como trabalhador requer que a ele seja devolvidos alguns direitos fundamentais do trabalhador. Repara o que aconteceu recentemente. O STF proibiu não só policiais militares, que policiais militares estão proibidos pela Constituição o direito de greve, mas proibiu policiais civis do direito de greve. O STF vai tomar uma decisão dessa e setores da esquerda apoiam. Nós, do Movimento dos Policiais Antifascismo, nós questionamos, porque, repara, se você retira o direito de greve de uma categoria, você retira o direito mais fundamental do trabalhador, que é a greve. O que eu acho que nós temos que discutir, eu pretendo discutir enquanto pré-candidato dessas eleições, é a regulamentação do direito de greve do serviço essencial, que não foi feito até hoje. Mas aí não é só o serviço policial. Entra aí a justiça, saúde. Saúde também é serviço essencial. Infelizmente, no Brasil, só se reconhece o serviço policial como essencial. Mas saúde também é. E precisamos regulamentar o direito de greve dos servidores policiais, dos servidores da saúde, né? Porque
O serviço não pode parar, ok, é um serviço essencial, a gente não pode fazer com que a população fique sem acesso à saúde e à segurança durante um período de greve, mas retirar o direito de greve é uma coisa absurda. E uma das coisas que a gente discute também na questão que a gente fala da desmilitarização é que o policial militar tem muitos direitos de trabalhador que são retirados dele pela condição militar, que é um tema também que eu sei que o professor Nilo tem algumas divergências em relação à questão da desmilitarização, mas nós discutimos a desmilitarização para resgatar os direitos fundamentais do policial militar que são retirados, não só o direito de greve, mas o direito de sindicalização. O policial militar ele é proibido do direito de sindicalização. Para a gente ter uma ideia, o Ministério Público do Ceará entrou com uma ação civil para proibir as associações de policiais militares. Sabe qual era o argumento do Ministério Público do Ceará? Que através das associações eles estavam burlando a proibição do direito de sindicato. Eles usavam as associações como sindicato. Quer dizer, esse tipo de controle dessa categoria de trabalhadores, eu acho que a gente tem que também questionar e quanto mais a gente trouxer os policiais, né, para a condição de trabalhador, mais chance nós temos desses policiais se identificarem na luta dos demais trabalhadores e terem, portanto, uma nova visão da sua condição, né? Porque os policiais, no meio desse jogo todo, despidos da condição de trabalhadores, não conseguem nem se identificar com os outros trabalhadores, né? Por isso que as PMs, às vezes, né, numa greve de professores, usam da força abusiva, violenta, numa greve de professores pacífica, e fica todo mundo sem entender. Eles não sabem o que é greve, eles não sabem o que é sindicato, porque tudo isso foi retirado dos policiais, né? Então, uma das nossas bandeiras é essa, e acho que o governo Brizola, até certo ponto, ele respeitou muito essa condição. Primeiro, na questão salarial, que os policiais do Rio de Janeiro nunca tiveram, né, aquele salário que foi histórico, né? Até hoje os policiais lembram 10 salários mínimos. Era como se hoje os policiais recebessem mais de 10 mil reais de salário. Não acontece, né? Hoje os policiais estão brigando aí para o Vale Coxinha, que chamam de Vale Coxinha, que o auxílio refeição do policial não chega a R$ 8. Olha que ponto nós chegamos. Então, é isso, professor, mas eu acho que aquela formação, né, o acesso dos policiais na UERJ, né, naquele curso de formação histórico, né, que foi feito pelo PDT, né, e a própria força que o Sindicato dos Policiais Civis e as próprias associações de PMs tiveram na interlocução com o poder político, que hoje, né, infelizmente, isso não tem acontecido, né? Eu acho que demonstra que, naquele momento, se teve um olhar, sim, para a categoria policial como uma categoria de trabalhador, né? Mas a gente precisa ampliar isso. Bom, professor, vamos chegar no tema da criminologia, né? Hoje a gente vive, né, o que o professor Zaffaroni chama de criminologia midiática. Esses programas que foram completamente liberados, né, policiais, que trouxeram uma visão do crime do criminoso que é a visão da direita. Eu fico pensando assim, como é que o Bolsonaro, que não falava, se perguntava para ele sobre economia, ele falava, eu não sou ministro da economia. Perguntava a ele sobre cultura, eu não sou ministro da cultura. A única coisa que ele falava era sobre segurança, que ele dizia que era militar. E ele conseguiu aquela expressão toda de votos, né? Porque a gente não pode esconder o sol com a peneira. Ele foi muito bem votado. E eu tenho uma tese que eu acho que foi essa criminologia midiática que contribuiu muito para que o discurso do Bolsonaro pudesse ter a penetração que teve nas últimas eleições. E conforme o senhor colocou, infelizmente a esquerda também é cooptada por esse discurso. Por exemplo, tem crescido os números de feminicídios de uma forma impressionante. Tem muita gente querendo pesquisar o porquê que o feminicídio está dando essa crescida. E as leis criminalizadoras estão todas aí. Ou seja, o que demonstra que o aumento, né, do aparato repressor, tanto legislativo, não é o que vai dar o resultado na transformação social, né? A gente não transforma o mundo pela lei penal. Isso eu aprendi com o professor Nilo Batista, né? E como é que a gente pode refazer e entrar nesse debate novamente? Porque isso é uma pergunta que eu faço até porque eu pretendo ajudar a construir isso. Como é que a gente pode voltar nesse debate e tentar, junto à população, né, não é na academia, porque isso acho que nós temos feito, já temos muitas pessoas formadas de uma forma crítica na academia, mas como é que a gente pode estabelecer o debate crítico, a crítica do sistema penal junto às populações, principalmente aquelas que sofrem? Porque, repara, lá em São Paulo, né, Capão Redondo,
o Bolsonaro ganhou. Nas periferias e nas favelas do Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou. O que significa que esse discurso punitivista, né, repressor, ele acaba sendo recebido pelas populações pobres. Como é que a gente vai refazer isso? Por isso que eu falei dos programas policiais. Você acha que o controle da mídia, o controle do conteúdo desses programas, no sentido de ter alguma restrição a todo esse discurso punitivo na mídia, é viável ou a gente vai ter que construir um contradiscurso? E qual o espaço que nós teríamos para fazer a construção desse debate com a população? A participação institucionalizadora da mídia no discurso, primeiro dogma desse discurso, a pena transforma o mundo. Através da pena você estabelece comportamentos, condutas, você faz a gestão de desejos através da pena e tal. Acreditar nisto é caminho que vai direto para o inferno. Nesse momento, o país está doente. Todos os problemas reais que nós temos é atirada a falsa solução da pena, ou de mais pena quando já existe a pena. E sem embargo de que a pesquisa empírica nunca constate os resultados, mas porque é puramente ideológico. Então, eu sou contra qualquer forma de controle da manifestação do pensamento, mas sou a favor de total observância da lei. A Constituição, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, quase que com as mesmas palavras, determinam que o Estado tem que velar pela integridade física e moral do preso. Então, você não pode exibir um preso. Isto aí é o problema. Você não pode exibir. Então, esses programas, eles podem dar as opiniões, enfim, mais um pouco de asneira, nessa cascata de asneiras que diariamente desce da televisão, não vai fazer diferença. Agora, a imagem do infeliz suspeito, do presidente, isto aí é que é um abuso para o qual parece que ninguém do Ministério Público assiste televisão no fim da tarde e vê as pessoas sendo mostradas agarradas pelos cabelos. Então, nós temos aí que tal começar a cumprir também nesse aspecto a lei. Um bom começo. É um bom começo. Vai ser, enfim, temos que nos opor. Aí é um debate que realmente ele é travado, no seu maior aprofundamento, ele é travado na academia. Mas quando começou a estudar isso, foi em São Paulo, era o jornalismo radiofônico, muita gente estava, o jornalismo policial radiofônico. Isso começa a ser estudado há 50 anos atrás, só piorou. É inacreditável a qualidade, o baixo nível, o besteirol que, digamos, vem aí. A ancoragem desses programas é ocupada, assim, por jornalistas de um nível que, sinceramente... A gente tem uma dificuldade que, inclusive, foi objeto do meu estudo no doutorado, que é a participação também do chamado mundo jurídico na construção disso tudo. Porque eu fico pensando, agora no caso do magistrado Luiz Carlos Valois, que é juiz de execução penal no Amazonas, quando ele sofre um processo administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça, e você tem lá a declaração de uma desembargadora dizendo que ele é suspeito porque os presos falam bem dele, você realmente fica difícil, porque aonde está escrito que o preso tem que odiar o juiz da execução penal? E o que deve fazer um juiz da execução penal para ser odiado pelos presos, a não ser retirar deles os seus direitos que são previstos na lei de execução penal? Então aí eu fico na dúvida também se a gente ainda tem força, professor Nilo, de fazer a lei ser cumprida em nosso país, porque se os operadores jurídicos são os primeiros a operar a exceção da norma, e aí vamos usar esse termo, porque é o termo que cabe, né? Ou seja, para o caso do sistema prisional, a lei de execução penal ela não se aplica, a Constituição não se aplica. Para o caso dos autos de resistência, que foi objeto lá do meu estudo no doutorado, né? O Código Penal, né? As leis processuais também são suspensas. Então, fica difícil, porque os operadores jurídicos, e né, eu queria que você pudesse falar um pouco disso, operam completamente esse estado de exceção no nosso país. Aliás, alguém falou que no Brasil o estado de exceção não é policial, não, que no Brasil o estado de exceção é judicial. Eu achei interessante o argumento. Né? O que você acha, professor? Como é que nós estamos nessa seara? Olha, basta ver o apoio que a monstruosidade judicial, como foi a Lava Jato, teve de tanta gente da Corte Suprema.
Basta ver isso para você ver que estágio em que nós nos encontramos, né? A supressão de garantias, a arrogância, a supressão de procedimentos elementares, não só a arrogância, a brutalidade, como isso era saudado, homenageado. O cara está aí, presidente, o juiz suspeito, esse está transitado e julgado como suspeito. É engraçado que eu vejo e discute-se a questão do Lula. O Lula é inocente, como você, como eu, né? Completamente. E, além do mais, tem um lado de vergonha. Ele foi condenado por um juiz suspeito. E o juiz suspeito desse não se fala. Parece que o Lula diz, não, eu sou inocente. O juiz que não é inocente, porque é suspeito, é candidato ao que for. Né? Isso dá uma ideia do nível, do baixo nível, né? Que mesmo nos estratos judiciários, né? Na advocacia, no Ministério Público, no judiciário, tem muito baixo nível, tem muita gente despreparada, entendeu? E tem um certo fascismo que vai se colocando também, porque o sistema penal é o local do trânsito do fascismo. Você contrai fascismo andando pelo sistema penal. É verdade, professor, mas e nós, como operadores desse sistema, eu sei que a sua contribuição, eu já falei no início do nosso programa, ela é imensurável pela quantidade de pessoas que operam esse sistema de forma crítica. Eu, como delegado de polícia, não seria o delegado que eu sou, um delegado diferente. Aliás, costumo dizer assim, o Zacconi é um delegado diferente. Isso me enche de orgulho, né? Que bom que eu sou diferente, né? Mas esse delegado diferente, esse juiz diferente, esse promotor diferente, que foram formados através do saber crítico das universidades, você acha que o caminho, então, seria na formação dos operadores jurídicos? Não. O caminho é você ter poder suficiente para isso. Você está escolhendo ir para a vida política, faz muito bem. Você, como deputado, vai poder propor transformações importantes nisso aí. Isso não é transformado dentro da universidade, isso não é transformado em seminários, isso é transformado politicamente. Tá? Então você está indo procurar isso. Eu, quando o Leonel Brizola me convidou para eu falar, dei lá minha contribuição e tal. Assim que se tenta mudar as coisas. Politicamente, a mudança é política. Sim, nós vamos ter as eleições desse ano que vão ser um marco do caminho que esse país vai seguir. Infelizmente, eu não sei, recentemente foi divulgado aí um projeto para 2035, escrito por 3 institutos militares, Instituto Vilas Boas, Instituto Federativo e o Sagres. E é interessante, Luciano, que eu fui ver o documento, não sei se você teve acesso, mas uma das coisas que eu vejo com mais preocupação é que nesse documento eles dizem que é necessária a criação de um ministério que vai definir as futuras políticas para o país, independente, isso está escrito lá, do governo. Ou seja, que possa contemplar políticas de Estado, independente das divergências que diferentes campos políticos possam trazer na mudança na alternância do poder. Eu fiquei pensando assim, isso é muito preocupante, porque eu tenho na minha cabeça que na transição, né, do período da ditadura civil-militar para o chamado processo de redemocratização, a segurança pública foi a porta de entrada dos militares na sua manutenção nas relações de poder no Brasil. E eu queria falar um pouco sobre isso. Né? Nós temos a questão do artigo 142, nós temos a manutenção das polícias militares no Brasil, regidas por um estatuto que subordina todas as polícias militares ao Exército, e eu acho que esse é um tema que é o tema da desmilitarização, que não é colocado de uma forma correta pela esquerda. A esquerda costuma discutir desmilitarização como redução de violência policial. Não existe isso. A operação mais letal do Rio de Janeiro foi feita pela Polícia Civil. E a Polícia Civil pode ser muito mais violenta do que a Polícia Militar. O tema da militarização, para mim, tem chegado hoje através de uma coisa que eu não conhecia. O conceito internacional de polícia militar é o local onde a polícia se encontra na estrutura do Estado. Por exemplo, na Espanha, chama Guarda Civil Espanhola, mas ela é considerada no plano internacional polícia militar, porque a Guarda Civil Espanhola está localizada no Ministério da Defesa. Então, polícias que estão colocadas no Ministério da Defesa são militares. Já os carabineiros do Chile, que têm estética militar, treinamento militar, operam militarmente, são consideradas polícias civis, porque a polícia carabineira está localizada no Chile, no Ministério do Interior, e não no Ministério da Defesa. Professor, a gente tem uma polícia que é força auxiliar e de reserva do Exército. Se a gente correr o mundo inteiro, nós não vamos encontrar isso.
né, nas manifestações que tiveram nos Estados Unidos, né, Vidas Negras Importam, na época, Trump acenou a possibilidade das Forças Armadas serem usadas na segurança e aquilo ali foi rechaçado de plano, porque é inconcebível as Forças Armadas serem utilizadas na segurança. E no Brasil, a gente, no processo de redemocratização, por essa porta que se abriu na segurança pública, os militares tomaram conta, inclusive com a ocupação de territórios, né, no Rio de Janeiro, né, treinamento que foi feito pelo PT há 10 anos, né, foram financiados lá no Haiti, em Porto Príncipe, praticando... Uma vergonha aquilo, um massacre. Eu queria que você falasse um pouco disso, entendeu? Porque eu vejo a desmilitarização, o tema da desmilitarização, por esse viés. Eu acho que foi uma porta que deu uma força imensurável às Forças Armadas em nosso país. Porque, repara, quando o comandante da Polícia Militar de São Paulo vai nas redes sociais e convida os policiais militares para uma manifestação pró-Bolsonaro num governo que é oposição ao Bolsonaro, que é o governo Dória, ficou todo mundo escandalizado. Mas o comandante da Polícia Militar, ele bate cabeça para dois senhores. Ele não bate cabeça só para o governador. Ele bate cabeça para o Exército também. E é interessante que o Brizola, quando acabou com o comando da Polícia Militar e transformou o comando da Polícia Militar em Secretaria de Polícia Militar, ele fez isso para afastar a intervenção do Exército. Então, eu fico pensando, a partir dessa visão que nós estamos falando da militarização, e não desse papo furado de redução da violência, essa besteirada, não era um tema interessante a gente começar a falar em desmilitarização da polícia sobre esse viés de cortar o cordão umbilical das polícias militares com o Exército e devolver as polícias militares ao comando dos governadores? Você não acha que a desmilitarização poderia ajudar nisso? Sou amplamente a favor, claro, da desvinculação das polícias militares do Ministério da Defesa, do Exército, da Força Reserva, claro. Isso aí atrapalha o aprimoramento propriamente policial desse contingente, né, dessa tropa. Atrapalha o desenvolvimento como polícia, como instituição policial. Fica sempre com esse travo propriamente militar. Sim, e descaracteriza o policial como trabalhador, porque se ele é soldado, se ele é militar, ele não pode ter sindicato. Se ele é soldado, ele não pode fazer greve. E está certo, o soldado não pode fazer. Imagina no meio de uma guerra, uma greve de soldado. Imagina um sindicato de soldados. Então, a descaracterização do policial como trabalhador se dá também pela militarização. E eu acho interessante porque, quando nós criamos o movimento dos policiais antifascismo, um grupo mais radical diz que policiais não podem ser antifascistas, né? E eu acho interessante porque na Internacional Socialista tem uma frase que é o seguinte: façamos greve de soldados, somos irmãos trabalhadores. Se na Internacional Socialista nós convocamos os soldados para integrar o campo da luta anticapitalista, como é que policiais não podem integrar esse campo, né, professor? Mas eu acho que a desmilitarização poderia nos ajudar muito para que esses policiais se identificassem como trabalhadores, porque a partir dessa identificação acho que nós vamos ter mais chance de trazer esses trabalhadores para a luta anticapitalista, né? E eu acho isso um tema importante, que é um tema do movimento dos policiais antifascismo. Aliás, nós sofremos aí uma perseguição, né? O Ministério da Justiça, né, do governo Bolsonaro fez um dossiê e é terrível isso, né? Impressionante, porque assusta um pouco essa ideia de policiais serem críticos, né? A gente tem uma faixa que é sensacional, assim: dentro da ordem, contra a ordem. Então, policiais que estão dentro da ordem poderem ter um pensamento, né, de mudança da ordem é algo que realmente preocupa, né? E eu acho que a desmilitarização pode trazer uma força maior para essa construção que a gente pretende fazer, professor. Essa ideia de que a elaboração do projeto não pertence ao governo, não pertence a uma decisão popular, não pertence, é tipicamente nazifascista. Sim. É um documento que, se ele fosse datado assim de 1935, não surpreenderia. Essa questão aí da porta da segurança pública, eu lhe digo, isto é uma questão em aberto entre a oficialidade superior brasileira. Isso não é uma questão resolvida. Muitos oficiais generais discordam ou consideram os perigos desse caminho que é trilhado por esse grupo de oficiais generais que apoiam aí
governo, e essa coisa do Haiti, que é uma vergonha, né? Que foi uma maneira que eles, enfim, acharam de reforçar os orçamentos militares. Eu não vou repetir aqui os obstáculos intransponíveis a que as Forças Armadas exerçam funções policiais. São obstáculos intransponíveis, né? A primeira obrigação de um policial é conferir a legalidade da ordem que ele recebeu. O policial civil não se exime de cumprir uma ordem que seja manifestamente ilegal. Se o delegado disser tortura aquele preso, ele torturar, ele responde completamente. Já, digamos, na estrutura militar, não pode ser assim por todos os motivos. Corretamente. Tem que haver mais ordens vinculantes, ou seja, ordens que não admitem discussão na instituição militar. Só que nós precisamos de uma instituição militar muito mais forte do que aquela que temos hoje para defesa da nossa soberania, das nossas riquezas naturais, da autonomia do povo brasileiro. Essa é a grande função. E as armas são entregues, né, sob juramento, né, aos soldados precisamente para eles garantirem esses valores republicanos fundamentais. Muitos oficiais generais são contra, mas os outros, enfim, aquela coisa, na vocação, em vez de fazer o vestibular para a CADEPOL, fizeram para a OMAN. E deu no que deu. Eu, sinceramente, eu respeito muito, mas há um pensamento, porque há uma intelectualidade. Não pense que a intelectualidade das Forças Armadas é exatamente essa rapaziada que está aí dando esses palpites infelizes. Eu conheci gente com 4 estrelas no ombro radicalmente contra essas funções policiais. E, portanto, quer dizer, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para, quando a gente ataca essa deformação da vocação militar, que é essa coisa policial. O militar não é um cara para matar compatriotas, para matar pobre. Entendeu? E foi o que fizemos no Haiti, é o que essas operações de lei e ordem fazem, matar pobre. Entendeu? O militar tem uma coisa e tal, e tem uma honra específica. Eu tenho o maior respeito por um militar que é capaz de se entregar, né, pela pátria no campo de batalha. Em matéria de matador de pobre, continuo preferindo Antônio das Mortes, o grande personagem de Glauber. E existe todo um discurso nessas eleições, eu tenho percebido isso, de um discurso do pânico. Olha, nós não podemos ir muito porque corremos um perigo de um golpe. Todo um discurso. Há um temor de um golpe que o Bolsonaro anunciou, que muitos capangas dele fizeram ali um estribilho de alguma forma e tal, mas as condições objetivas para esse golpe, me parece, eu não acredito que as Forças Armadas vão entrar em outra aventura na contramão. É difícil, teria que pensar que todo mundo é leviano lá, teria que pensar que a formação militar é uma formação de gente responsável, isso não é verdade. Por isso mesmo que eu acho que eu considero importante mencionar que a gente tem ali uma maioria silenciosa, tá? Entre os oficiais generais, entre os chefes militares brasileiros, que, na sua maioria, não vão consentir numa aventura para romper a Constituição, para se lançar numa aventura que, dessa vez, pode não terminar bem. Sim. A história Claro. é uma roda livre, que continua andando para frente. Essa terminou bem, tudo bem, ele estava anistiado. Minha opinião é que ela existia tal, tudo certo. Mas um golpe, um novo golpe, não ia ser assim, não. Beleza. Professor Nilo, já estamos encaminhando aqui para o final do nosso papo, por conta do tempo, e eu queria falar se os resultados eleitorais no nosso continente, na América do Sul, e agora recentemente na Colômbia, com a vitória da esquerda, né, centro-esquerda, se isso vai refletir, né, ou reflete um sinal de que nós podemos, aqui no Brasil, também ter um sucesso na retomada do poder por esse campo que a gente pode chamar de centro-esquerda, e se esse novo quadro, né, que está se estabelecendo no continente pode sinalizar para alguma mudança, né, na ordem econômica e social, principalmente no nosso continente, né, um olhar que, né, Leonel Brizola também, aproveitando já a nossa última fala, né, lembrando dele novamente, né, nessa maioridade do seu legado, que ele sempre teve, né, o socialismo moreno. Né? O socialismo moreno é um socialismo nosso, né? Daqui, da nossa pátria. Né? E eu queria que você, então, fechasse falando um pouco disso, né? Numa perspectiva do que nós podemos esperar para esse ano de 2022, diante, né, dessas mudanças que estão acontecendo aí na alternância de poder que os militares sentam, né, em nosso continente. É muito auspicioso, né, o quadro que se desenha nos nossos povos, né, da nossa pátria grande. Eu estou vendo uma alvorada assim, muito bonita, essa coisa da
Colômbia foi ótimo, porque a Colômbia é estratégica dentro da América do Sul, dentro da Américo-Latinidade, ela é importante. Acho que isso aí prenuncia possibilidades de boas transformações para nós, levando o nosso povo a um protagonismo que ele tem sido impedido por essas oligarquias, que são as principais responsáveis estimuladoras desses projetos da morte, da fome, do desespero, dos quais nós falávamos há pouco. Desejo a você muitas felicidades nesse desafio. A transformação tem que vir pela política. Nós podemos nos preparar na universidade, mas o momento de você lutar por transformações é a luta política, né? E você faz muito bem de levar suas ideias, suas bandeiras, sua coragem para o campo da luta política. Eu lhe desejo muitas felicidades. Obrigado, professor. Você sabe que eu devo, até isso eu devo ao senhor, porque uma vez a gente conversando, eu falei que eu gostava de fazer política fora de partido. E aí você olhou para mim, não sei se você lembra, você falou assim, olha, não sei o que é isso não. Política fora de partido eu não conheço. E dali me veio, né, uma compreensão de que realmente, né, era necessário ter uma filiação partidária. Naquele ano, em 2017, eu me filiei ao PSOL, de lá agora eu estou aqui no PDT, né, e, uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade aqui no Radioatividade conversando com você, professor, porque, conforme eu falei no início, né, a minha formação política é toda calcada no nosso encontro pelo Instituto Carioca de Criminologia, pelo mestrado em Ciências Penais da Cândido Mendes, sou eternamente grato, tá bom? E eu também esqueci, né, de falar que o professor Nilo Batista, além de todo aquele currículo que eu já falei, ele é avô do Ravi, do Tomás, da Nina, do Felipe e do Inácio, e do Inácio, né? Isso é importante também, né? Porque nas primeiras aulas lá de criminologia, no mestrado, o professor sempre reclamava, poxa, eu ainda não tenho neto, agora já tem 5 lindos netos, né? Isso é muito bom. É verdade, é verdade. Compreendeu, professor? Muito obrigado, tá? Obrigado, um abraço.